Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Vamos trazer mais um áudio para vocês. O fim das reencarnações. Vamos trabalhar aqui então como o karma vai ser extinto, o retorno das velhas almas deste planeta Terra, desta escola, a confraternização do final de um ciclo. Vamos também aqui abordar como nós vamos lembrar do passado, de todas as nossas vidas neste planeta, em outros planetas, em outras galáxias também. E a vida que segue, pois a alma é imortal, a alma é uma consciência. Muito se tem falado aqui sobre esta que é a última encarnação neste planeta como dualidade, como provas e expiações. Também está sendo falado o fim do karma, mas como o karma? O karma vai terminar, vai se extinguir, simplesmente como um passe de mágica? Não é bem assim. O fim do karma significa o fim do karma neste planeta. O planeta Terra deixa de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Em mundos de regeneração, as consciências estão numa outra fase de aprendizado. Obviamente, não precisa mais do karma, não existe o karma. Aliás, no mundo de regeneração não existe a necessidade do desencarne. A própria lei das reencarnações é necessária em função do karma. Como que uma alma que está encarnada num planeta de provas e expiações, que tem o seu livre-arbítrio das escolhas, e faz escolhas, ora naquilo que é positivo, ora naquilo que é negativo, porque está aqui aprendendo a cocriar na quase ausência de luz, na quase ausência de consciência, como ela saberia os pontos mais importantes da sua evolução, já conquistados, e os pontos ainda necessários? Somente através do desencarne, quando a alma, indo para a quarta dimensão, no mundo astral da Terra, no plano astral da Terra, lá ela teria então, sim, uma consciência mais alargada, o suficiente para fazer a sua autoanálise. Lembrar do que ela aprendeu, do que ela ainda não aprendeu. Lembrar daquilo que precisa corrigir e também do resgate daquilo que ela cometeu de uma forma ilícita perante as leis divinas. Então o karma é sempre o resultado das nossas ações num mundo de provas e expiações. Já falamos aqui que existe karma positivo e karma negativo. O positivo é o resultado das nossas boas ações e o karma negativo é o resultado das nossas más ações. A reencarnação é necessária no mundo de provas e expiações. Não é uma imposição dos malignos, como muitos querem dizer agora. Aliás, eu não sei de onde isso foi tirado, porque as informações que chegam através das consciências mais elevadas nos mostram claramente o porquê das reencarnações. A reencarnação é o nosso próprio karma. Desencarnar para expandir a consciência e se autoavaliar, e reencarnar para corrigir. Nada mais prático e justo. Não é uma imposição. A alma, quando está no plano astral, ela faz uma recapitulação da sua vida e ela fica lá um tempo que ela quiser. Ela pode ficar lá 50 anos, 100 anos, ou 10 anos, 1 ano. Pode ficar até 1000 anos se ela quiser. Mas ela sabe que se ela não volta, ela não vai evoluir. É na reencarnação que ela vai continuar o aprendizado. Porque no plano astral não se aprende. Lá se faz a avaliação. O aprendizado é aqui na consciência encarnada, submetida ao véu do esquecimento e na limitação desta consciência. E nas experiências, ora no positivo, ora no negativo. O karma negativo, como nós conhecemos,
ele só é conquistado quando nós fizemos algo que sabe que não está certo. Não está certo e continua fazendo, por interesses. Ora, se há um interesse de fazer uma coisa que não é lícita, é um aprendizado de como fazer isso. A alma experiencia essa novidade porque ela quer experienciar. Nós dissemos aqui tantas vezes, a alma tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio da escolha. O que eu quero fazer agora? Eu aprendi que não posso roubar, não posso matar. Mas eu vou fazer isso. Eu vou roubar porque isso me traz recursos que eu não tenho e uma vida mais confortável porque eu posso ter aquilo que eu não tenho direito. Então é uma livre escolha. É o livre-arbítrio. Obviamente que a alma sabia que isso não era lícito. Se ela cometeu esse deslize, ela tem depois a necessidade de resgatar esta ação mal sucedida, que não foi ética, equilibrar, harmonizar. Então, esta era a regra, mais ou menos, geral. Por que o fim do karma agora? Porque esta é a última encarnação num planeta de provas e expiações. Aqueles que finalizam esse aprendizado terminam a necessidade de resgatar aquilo que não foi lícito, porque não há mais nada a resgatar. Zerou a conta, limpou a ficha, como se diz. Então aquela alma tem frequência para viver num mundo de regeneração, onde não vai haver mais a dor e o sofrimento, porque nenhuma alma encarnada no mundo de regeneração se compraz naquilo que não é lícito. Ela já sabe, ela aprendeu. Então o fim do karma significa que o planeta Terra não terá mais provas e expiações. A frequência está mais elevada e vai abrigar essas almas que já estão prontas. É certo que o fim do karma não é para todos, porque aqueles que não estão prontos vão para planetas ainda de provas e expiações. São os exilados da Terra. Não estão prontos porque eles ainda se comprazem naquilo que não é lícito. Então, o fim do karma não é para todos. O fim do karma é para aqueles que continuarão neste planeta. Então, a Terra não será mais um mundo de provas e expiações. Será um mundo de regeneração. A Terra não terá mais karma. Quem estiver aqui, não existe possibilidades. Por quê? Não precisa. Se tem a necessidade, vai para um outro lugar. O planeta Terra não será mais o mesmo. O karma termina aqui, na condição de casa planetária de escola de almas. Você tem a escolha? Quer eliminar as tuas dívidas? Tem alguns exercícios, algumas atitudes, alguns comportamentos, enfim, ações que você pode, sim, terminar. Porque muitas almas chegaram nesta conclusão, na conclusão do curso, o curso primário. Muitas vezes as pessoas fazem confusão com isso e acham que o fulano de tal ainda não está pronto, o outro não está pronto, eu não estou pronto. Como era antigamente, as escolas tinham um exame final, provas. Todo final de curso, de ano, tinha os exames, eu lembro. Vinha uma banca examinadora
geralmente da sede do município, as autoridades. Eu lembro que no meu tempo de criança, às vezes essa banca tinha até o prefeito da cidade. Vinha lá aplicar os exames. Era um momento de expectativa e a gente tinha medo do exame, porque se não passa no exame vai reprovar. Era uma vergonha. Reprovar na escola era vergonhoso, porque significava que não tinha feito o mínimo necessário. Hoje nas escolas não tem mais esse problema, porque não precisa nem estudar e passa e pronto. É uma vergonha. Eu acho que a vergonha seria realmente essa nova situação, né? Não saber as coisas e passar. Por isso temos profissionais e profissionais no final dos cursos superiores. Mas isso também faz parte da evolução do planeta. Então, as almas que estão na Terra, que finalizaram o seu aprendizado, termina também o compromisso com o karma. Aqueles que não estão prontos, obviamente, vão para planetas de provas e expiações e continuam lá, mas não mais aqui na Terra. Então aqui acabou. Acabou o karma aqui na Terra. Outra razão também que o karma está sendo extinto é que, na medida que passam os dias, menos almas que estavam aqui cumprindo a lei do karma ainda continuam encarnadas. Há uma troca de espíritos da Terra, já foi falado isso há alguns anos atrás. A troca de espíritos da Terra. A cada dia mais e mais almas estão voltando para a Terra. Muitos que viveram muito tempo atrás e fizeram a sua ascensão. Agora retornam. Esses não têm karma, já nascem sem o karma. Então não vão ter problema nenhum. Eles vieram livres porque eles já tinham cumprido as suas normas, as leis, as suas obrigações em outros tempos. Ascensionaram antes do final da transição planetária. Agora elas voltam para fazer parte da festa. A grande festa da transição e da ascensão. Muitas almas que estão retornando hoje são velhas figuras conhecidas, personagens. Falei isso também em outros áudios, em outros textos, que nós estamos recebendo agora todas aquelas almas que foram os grandes diferenciais da humanidade, tipo os grandes músicos, os grandes artistas, os grandes descobridores, aqueles que contribuíram, né, os grandes cientistas, os personagens que contribuíram de certa forma para a evolução deste planeta e desta humanidade, e que já desencarnaram há muito tempo e que também conseguiram a ascensão, porque tem personagens importantes da história que cometeram tantas maldades que provavelmente ainda estão encarnados ou já desencarnaram agora e foram embora do planeta. Tem isso também. Nada é garantia a não ser a ética e a moral que está dentro de cada um. Estamos recebendo também agora muitas, mas muitas almas de outros mundos que nunca tinham reencarnado aqui antes. Nunca tinham passado, nunca estiveram na carne encarnados. Em nenhum momento até aqui. Vieram agora, mas vêm sem o karma, porque eles não são da Terra, eles vêm para ajudar no processo final da transição planetária. Eles vêm para ancorar a energia, para manter as frequências mais elevadas e auxiliar a humanidade nesse processo. Então, muitas coisas hoje não são mais como eram ontem, há um ano atrás, há 10 anos atrás. É preciso que nós tenhamos a compreensão das coisas para não fazer confusão. Não adianta reclamar, não adianta culpar algo, alguém, não adianta fazer confronto com ideias, com informações, porque há de tudo agora.
E é tão grande a possibilidade de existir coisas diferentes que, eu diria, cada um tem um grão de arroz de um saco de 60 quilos. É muito grão. E não adianta querer dizer que o seu é o único, não. E que é diferente, também não. Ele faz parte do conjunto. Estamos finalizando esse velho ciclo. E agora tudo é possível. Menos aquilo que era, que não está sendo mais. Se nós não levarmos em conta isso, nós vamos bater com a cara na parede. Porque vamos teimar numa situação que já não é mais possível. Não é mais concreta. Era assim, não é mais. Permitir-se, ao menos, a possibilidade da mudança, de que as coisas realmente mudaram e que não vão ser mais como era. Senão nós vamos ter dificuldades a cada passo. Essa confraternização do final de um ciclo, ela já está acontecendo, mesmo que as pessoas não possam ainda compreender, entender. Se fosse possível ver a festa que está sendo comemorada agora neste atual momento da Terra, eu diria que todos nós estaríamos dispostos a soltar alguns foguetes de tão maravilhoso que é o momento. Nós ainda não lembramos, mas nós vamos lembrar de todo o nosso passado, todas as encarnações passadas e também de outros mundos onde nós já vivemos. E após essa lembrança consciencial, porque ela vai ser real, nós vamos lembrar como se tivéssemos vivido ontem, a semana passada. Mesmo coisas de 10, 50, 100 mil anos atrás. Vamos lembrar nitidamente e vamos ver o quanto cada um de nós foi vencedor. Eu já disse algumas vezes que nós vamos nos orgulhar de nós mesmos. Nós vamos nos ver tão vitoriosos que nós vamos ter vontade de abraçar cada um a si próprio. Nós vamos reconhecer a nossa capacidade real de superação de obstáculos, de dificuldades. Superamos as tragédias, as doenças, as mortes trágicas, os eventos naturais, as pandemias, as pestes, que antigamente eram chamadas de pestes, que dizimavam milhões de pessoas num mundo que tinha pouca gente, não era como agora. As dificuldades das tecnologias que não existiam, das comunicações, das locomoções. Viver um mundo diferente como nós vivemos. E olha que aqui tem muita gente que tem a minha idade, até mais, 70, 80 anos, 90 anos, e mesmo um pouco menos. Quantas lembranças da nossa infância, quanto era difícil e diferente aquele tempo, e faz pouco tempo. 60, 70, 80 anos, 50 anos, é pouco, quase nada. E a diferença que tem de lá até aqui. Como não entender que nós vamos ver a diferença de 200 mil anos atrás, 300 mil anos, quando nós viemos pela primeira vez encarnar nesse planeta? E mesmo aqueles que foram embora e estão voltando, vão reviver essa lembrança. É como um encontro de formandos de 40, 50 anos atrás, numa escola.
reviver aquela época. São momentos especiais, únicos. E mesmo aquelas almas que nunca encarnaram na Terra estão aqui agora, vão entender a dificuldade, a vitória de todos os entraves vividos em épocas remotas. Vão saber da experiência daqueles que viveram os tempos difíceis e venceram. Por isso vai ser um momento único de confraternização, de comemoração e também, por que não, de parabenização por aqueles que enfrentaram as agruras da vida e venceram cada etapa. Temos que olhar a situação hoje do planeta e, apesar de muitas dificuldades ainda existirem, entender que esta é a fase final. São os últimos metros da longa caminhada da vida. As últimas provas, as últimas lições, os últimos testes. Para alguns, o exame final, que ainda mete medo. Será que eu vou passar? Qual vai ser a minha nota? A minha avaliação? Mas se você está fazendo o melhor, se você está fazendo o dever de casa, se você está se empenhando, não tenha medo. Você vai tirar a nota necessária com folga. Porque quando nós vamos lembrar do nosso passado, da nossa história, nós vamos ver que o pior já foi vivido há muito tempo. Muitas dificuldades de hoje nada mais são que as lembranças das dificuldades vencidas. Geralmente dificuldades que nós não aceitamos, nós revoltamos contra elas. E nós amaldiçoamos certas situações pela dor, pelo sofrimento que nos trouxe. Porque é normal de um ser humano, às vezes, se revoltar, não aceitar. Enquanto ser humano, nós somos limitados. Então não se culpe por isso, caso seja a tua situação. Se a situação se configura para você, apenas entenda que foram percursos, trajetos, trechos da caminhada onde havia pântanos, pedras, montanhas, espinheiros, feras e grande perigo naquela passagem. Mas tudo foi superado. As lembranças do passado só vão ser trazidas para a nossa memória biográfica a fim de que possamos realmente nos vangloriar e dar o parabéns para cada um de si mesmo por ter vencido toda essa caminhada. É claro que tem almas que não vão ficar na nova terra, que não se aprontaram, não estão ainda prontas. Falta frequência. E muitas já foram levadas, na medida que vão desencarnando, vão sendo levadas para os seus mundos condizentes. Tem uma pergunta que a cada vídeo ela é colocada várias vezes. Neste último sábado, eu vi essa pergunta várias vezes. Até respondi a maioria delas, mas algumas eu nem respondi porque, sinceramente, repetir a mesma resposta. Acho que as pessoas veem as respostas e podem ver que a resposta é para ele também. Então não é necessário responder todas as perguntas, todos os questionamentos do mesmo assunto. Para ascensionar é preciso desencarnar. Para onde vão as pessoas que estão desencarnando agora?
Eu acho que tem gente que não entendeu que nós temos centenas, até mais de 1000 encarnações, e que o aprendizado ele se deu em todas as encarnações. E esta encarnação é a última na dualidade. Estou colocando aqui hoje, nesse tema, o fim do karma, o fim das reencarnações. Para aqueles que estão prontos. Aqueles que não estão prontos, ao desencarnar, vão para planetas onde continuam, sim, as reencarnações e o karma. Porque elas não estão prontas, é como numa escola, vai terminar o primeiro grau e só tem o segundo grau, mas aquele aluno que não está pronto, aprovado para o segundo grau, ele vai ter que fazer ainda o primeiro, continuar o primeiro, mas não nessa escola. Uma outra que ainda tem o primeiro grau. A Terra é esta escola. A Terra é uma escola de almas. Nós vamos fazer as lições enquanto estivermos na escola e não nas férias. Por isso, quando a alma desencarna, ela entra em férias. Entre uma encarnação e outra. Entre um ano letivo e outro. O aprendizado tem que ser dentro da sala de aula enquanto continua o ano letivo. Então, o aprendizado da alma é feito enquanto ela está encarnada e não depois. Depois ela vai apenas avaliar, porque ela está numa consciência mais elevada e ela tem essa possibilidade da autoavaliação. É claro que dentro do plano de alma para uma nova encarnação é feito lá no plano astral, mas é feito um projeto para seguir aquele projeto depois que encarna, depois que reencarna. Vai continuar. Mas o aprendizado é feito enquanto está limitado na consciência, enquanto está encarnado. Que eu digo, mais uma vez, o tempo que está na escola e não de férias. Para ascensionar não precisa desencarnar, e não é todo mundo que desencarna que ascensiona nem que vai para o exílio. Desencarna, está na frequência X ou Y. Se está na frequência da nova Terra, vai para a nova Terra, se está na frequência do exílio, vai para o exílio. Então, não significa nada. Desencarnar não muda nada. Nós já desencarnamos e reencarnamos centenas, milhares de vezes. Esta é apenas mais uma. Vamos entender isso, senão não tem como continuar o aprendizado. As coisas são lógicas, elas são simples de entender. E se não sabe das coisas, não tem problema. Se não entende, não tem problema. Faça o teu melhor, seja bom. Será que uma pessoa que é boa, ela vai para o exílio porque não entende as coisas, porque não sabe? Claro que não. Saber ou não saber dá mais responsabilidade ou menos responsabilidade, só isso. Mas não é fazer de conta que não sabe. Eu vou fazer de conta que eu não sei, porque daí eu vou trair a pessoa, vou roubar a pessoa, vou enganar a pessoa, vou tirar dela, não sei o quê, mas eu faço de conta que eu não sabia. O fazer de conta não funciona. A consciência não pode ser enganada. Quantas vezes eu já coloquei aqui? Ninguém engana a si mesmo. Ninguém engana a sua consciência. Mas de jeito nenhum, a tua consciência é o teu juiz. Ninguém te condena. Ninguém te absolve. É você. É você com você. É a tua consciência. Que a tua consciência é a tua alma. E a tua alma é você. Não há nada de fora que vai interferir no julgamento final, na fase final da transição planetária. Nós vamos lembrar da nossa história, como eu já disse, o nosso livro está pronto. E nós vamos começar a ler ele da primeira página. E vamos nos divertir com a nossa própria história. Os momentos bons, os momentos ruins. São como se fossem capítulos de uma grande novela.
E nós somos os autores, os atores também. Porque nós escolhemos o tema e representamos o personagem. Em cada encarnação, em cada dia, em cada hora, em cada minuto, em cada ano. Porque esse é o livre-arbítrio de cada um. E por fim, a vida que segue. A alma é imortal. Nós somos uma alma imortal. Vamos esquecer que somos um corpo físico. Vamos lembrar que estamos num corpo físico. Sim, devemos cuidar desse cavalinho que nos leva a passear, que é o corpo físico. Mas o corpo é apenas um instrumento que a alma se utiliza para experienciar a vida num mundo de matéria, num mundo material, num mundo que nós conhecemos muito bem, que é esse nosso mundo. A vida segue para aqueles que ascensionam e também para aqueles que não ascensionam. Nada fica estático, pois tudo é movimento. Vamos transformar o nosso dia a dia numa condição melhor. Se nós não temos mais a necessidade da conta, não temos o resgate. Claro que tem algumas pessoas que têm. Mas eu recebi uma mensagem e gosto de repetir ela e repito quantas vezes for necessário. Em 2016, uma mensagem que veio dizia que 98% da dor e do sofrimento dos encarnados era a resistência em mudar. Não é karma, não é dívida, não é aprendizado. Apenas a resistência. Por quê? Porque nós somos teimosos. Nós queremos fazer o nosso dia, cada hora, daqui para frente, no hoje, e sempre fazer igual ao que nós já fizemos. E se as coisas mudaram, se a frequência mudou, se o tempo está mudando, o ciclo está terminando, novos tempos vão chegar. Por que nós queremos repetir aquilo que já foi? Resistimos em fazer o novo, resistimos em aceitar a mudança, resistimos em aceitar as últimas provas, os exercícios finais deste ano letivo que se fecha. Não queremos fazer um trabalho que nos é orientado a fazer para finalizar o aprendizado. Queremos que as coisas sejam pela lei do menor esforço. E se temos alguns trabalhos a fazer, se temos algumas lições a aprender, vamos arregaçar as mangas e vamos à obra, porque resistir e querer ficar na zona de conforto não vai mexer uma vírgula no nosso currículo, na nossa nota final deste ano letivo, que é o último antes da escola. Passar para um nível acima. Então a vida que segue certamente já vai estar baseada nas novas frequências, porque a velha frequência está se esgotando e deixando de existir neste planeta. E junto com a velha frequência se vai tudo aquilo que conhecemos do nosso passado, da nossa história. Aquilo que é diferente daquilo que era. E aquilo que é hoje também vai ser diferente amanhã. Porque agora o trem da vida atingiu uma velocidade muito maior que antes. É a reta final.
deste velho ciclo. E finalmente chega ao fim. E que bom que chegue ao fim. E agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.